convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, lá em Oséias, capítulo 6, apenas o versículo de número 3. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, apenas o versículo de número 3. Hoje, na nossa aula, nós iremos fazer uma introdução ao estudo. Então, a gente vai aqui falar para vocês de forma introdutória sobre esse tema. E eu acho que para nós que ensinamos a palavra de Deus, irmãos, é muito importante quando há um certo conhecimento já de alguns temas que a gente trata. E o conhecimento que nós iremos aqui passar para vocês, né, eu espero que vocês possam dizer, poxa, eu já sabia disso, né? Eu já sabia disso, porque aí é sinal de que vocês estão bem orientados, bem governados por Deus aí no conhecimento da palavra. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, e eu vou ler apenas a primeira parte desse versículo, onde o profeta aqui fala acerca do conhecimento de Deus e do nosso dever diante da grandeza do nosso Deus, a imensidão do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler uma vez, depois a gente repete todo mundo juntos, viu? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ler todos juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só vocês? Só vocês? 6:3. É 6:3, irmão. Se eu não disse aí o versículo, me perdoe, viu? É Oséias 6, versículo 3. Estavam todo mundo procurando em Oséias, né? 6:3. Aí vocês aproveitem, façam uma marcação aí nesse versículo. Foi, né? Foi, tá bom, tá certo. Então, eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só vocês? Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui, irmãos. Quando o profeta fala em conhecer aqui, é muito importante que a gente entenda o que é que ele quer dizer por conhecer. Porque a gente pode imaginar que conhecer seja apenas ter algumas informações teóricas acerca de Deus, né? E aí a gente diz, pô, eu conheço a Deus porque eu sei os atributos de Deus, sei que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? E a gente diz, eu conheço a Deus. Porém, para o profeta Oséias, e dentro do contexto da sua cultura, conhecer, irmãos, não é apenas ter informações teóricas. Conhecer diz respeito a manter um relacionamento com Deus. Então, você conhece a Deus quando você está num relacionamento com Ele, e você então passa a vivenciar as virtudes de Deus. Então, assim como Deus é santo, assim como Deus, né, não tem nenhum pecado nele ele não se envolve com o pecado. Quando nós conhecemos a santidade de Deus, nós estamos conhecendo o quê? Essa pureza de Deus. Nós estamos vivenciando aquilo que Deus vive em todos os momentos. Então, o que o profeta está falando aqui para o seu povo, e é uma palavra, é um chamado ao arrependimento, a voltar-se para Deus, a voltar a ter um relacionamento com Deus, até porque o povo estava desviado, o povo estava seguindo em outra direção, e o profeta chama o povo de volta para os caminhos do Senhor. Ele diz, conheçamos, então vamos nos relacionar com Deus, vamos vivenciar a Deus. E aí ele diz, né, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que prosseguir em conhecer ao Senhor? Porque ninguém vai conhecer tudo de Deus aqui nessa existência. Nem nessa existência, nem no porvir, né? A gente conhece aquilo que Deus se dá a conhecer. A gente pode conhecer a Deus aquilo que Deus quis desvendar para nós do seu ser. De maneira que quando nos voltamos para Deus, a gente conhece uma parte pequena, né? Mas para nós grandiosa mesmo assim, porque conhecemos o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Agora, irmãos, conhecê-lo
plenamente, exaustivamente, isso é impossível para nós. Seria o equivalente a colocar o infinito dentro do finito. Nós somos finitos, pequenos, restritos, limitados, e nosso Deus é infinito, né? Nosso Deus extrapola o nosso conhecimento. Então, o que o profeta está dizendo é: e prossigamos em conhecer. Vivenciemos cada vez mais, tendo intimidade, buscando ter um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor. Eu espero que no final dessa série aqui vocês possam estarem mais próximos de Deus, conhecendo mais a Deus com a vida de vocês. Não apenas as informações aqui, mas vivenciando mais, ouvindo mais, sabendo mais o que Deus quer, obedecendo mais aquilo que Deus deseja das nossas vidas. Então, esse é o nosso propósito maior nessa série que nós começaremos hoje, e eu espero que seja uma bênção na vida de vocês. Como eu falei inicialmente, o que é que nós iremos fazer hoje? Hoje nós iremos introduzir vocês ao estudo. E aí iremos fazer aqui uma introdução, dar para vocês algumas orientações sobre tudo que nós iremos ver daqui para diante. E aí depois dessa aula, o que é que nós precisamos, o que é que nós devemos reter em mente? Primeiramente, depois dessa aula, nós devemos entender que o conhecimento de Deus nos humilha e nos exalta. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós buscamos conhecer mais a Deus, nós somos humilhados. E nós somos humilhados por quê? Porque percebemos que Ele está acima da nossa compreensão, que a nossa mente é pequena demais, que Deus tem as suas maneiras de agir, que muitas vezes nós ficamos confusos e não entendemos muito bem, e aí precisamos apenas, num ato de dependência, nos colocar nas mãos dEle. Não é assim que acontece? Deus às vezes está lá fazendo aquela obra que a gente diz: meu Deus, está difícil demais, eu não aguento. E Deus está trabalhando na nossa vida, está se dando a conhecer a nós, e aí nós precisamos apenas nos colocar em dependência nas mãos dEle, dizendo: Senhor, fazes como Tu queres. Eu sei que Tu estás no controle da minha vida e fazes como Tu queres. Mas um detalhe: esse conhecimento que exalta, esse conhecimento que nos humilha, é também um conhecimento que nos exalta. Sabe por quê? Como diz Paulo, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Então, quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele no seu tempo certo, Ele o exaltará. Então perceba que o conhecimento de Deus nos leva a uma humilhação por compreendermos as nossas limitações diante da grandeza dEle, mas ao mesmo tempo Deus revela o seu amor para conosco e nos faz o quê? Menina dos seus olhos, pessoas queridas, guardadas por Ele. Então Ele nos exalta também. Então quando a gente conhece a Deus, compreendemos a Deus, ou melhor, buscamos compreender a Deus, entender mais dEle, vivenciar Ele nas nossas vidas, nós somos humilhados, mas também exaltados ali, numa relação aí muito maravilhosa que temos com Ele. Então, depois dessa aula, nós iremos entender isso com mais detalhes. Além disso, depois dessa aula, nós devemos saber a importância do conhecimento de Deus para o ser humano, né? Então, eu vou viver nesse mundo sem conhecer a Deus, sem querer saber mais de Deus, irmãos. Vai viver perdido, vai viver em trevas, vai viver tateando aí. Por quê? Porque a vida tem uma explicação em Deus. E eu digo mais, irmãos, se você não busca conhecer a Deus, né, quem não busca conhecer a Deus, vai colocar um outro Deus no seu coração. E esse outro Deus no seu coração vai lhe dar o rumo e o propósito da sua vida. Agora, cabe a gente perguntar, será que esse outro Deus, por exemplo, a riqueza posta no coração, será que essa riqueza, Mamon, posto no coração, será que Mamon dá uma explicação, um propósito, um sentido à vida maior? O que é que Mamon tem a dizer para a vida após a morte? O que é que Mamon tem a dizer para o sentido da vida? Por que estamos aqui nesse mundo? Então, perceba que Mamon não tem condições de dar essa explicação. Conhecer a Deus é importante porque quando nós colocamos Deus no seu lugar, Ele então passa a nos explicar, passa a dar um sentido à vida. A vida ganha o seu brilho. Muitas coisas passam então a ter sentido, passam a ter propósito na nossa existência. Então, nós iremos também saber nessa aula de hoje a importância do conhecimento de Deus para os seres humanos. E aí, por fim, né, devemos também tomar conhecimento dos cinco princípios básicos para o conhecimento
de Deus. O que são esses princípios? São as bases. Então nós hoje iremos assentar as bases para tudo que a gente vai falar nas aulas seguintes. E aí a gente vai aprender aqui os 5 princípios básicos que a gente precisa ter em mente quando a gente se volta para Deus para buscar o conhecimento do Senhor. Tá certo? Então eu espero que tudo isso fique guardado em vossos corações. João? Uhum. Isso. Exatamente. Exatamente. Aham. Amém. É o versículo 6. Pois quero misericórdia no sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O que é conhecimento de Deus? Relacionamento com Deus, obediência a Deus. Então, Deus fala, você obedece, quando você obedece, você conhece a Deus. É assim que funciona. Uhum, uhum. Ah, tem demais, né? Muita gente que infelizmente assim conhece a letra, conhece a palavra, mas não conhece o Deus da palavra, né? Por quê? Porque lhe falta obediência, porque lhe falta o experimentar daquilo que está ouvindo. É a mesma coisa eu falar para vocês aqui sobre misericórdia. Eu ensino a vocês o que significa, o significado das palavras, a origem das palavras, dou até exemplos de misericórdia em Jesus e falo, mas e você sai daqui dizendo, poxa, conheci misericórdia. Aí você vê o irmão caído ali na calçada e passa de longe dele. Que conhecimento é esse? Você não conheceu a Deus, você não conheceu a misericórdia de Deus. Conhecimento requer experimentar, requer vivenciar. Então, irmãos, conhecimento é mais que holocausto, né? Mais do que holocausto. E o holocausto aqui é ritos, né? Oferecer ritos a Deus sem obediência é oferecer ofertas vazias, né? Ofertas sem valor ao Senhor, tá bom? Então, entendam bem o que eu estou dizendo aqui. Conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento de informações. As informações devem nos levar a, de fato, conhecer a Deus. E a gente conhece na experiência, no experimentar, tá ok? Charles Spurgeon, irmãos, não sei se vocês já ouviram falar, certamente já, eu espero que sim. Charles Spurgeon foi um pastor batista, né, chamado também, recebeu o epíteto de príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, falando sobre essa questão da contemplação de Deus, do conhecimento de Deus, ele disse certa vez o seguinte: nenhum assunto de contemplação, que é contemplação de meditação, de reflexão, tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos acerca de Deus. Um detalhe, Charles Spurgeon falou isso com 20 anos de idade, irmãos. Impressionante, né? Impressionante o que ele fala, porque ele fala com uma propriedade acerca de algo profundo, acerca de uma vivência com Deus, de um conhecimento de Deus. E aqui ele fala dessa humilhação que o conhecimento de Deus nos traz. Porque o homem, por mais que tente, ele não conseguirá abarcar o conhecimento de Deus. Há aqueles que acreditam que eles vão conhecer a Deus quando eles dominarem todas as partes de Deus, assim como eles dominam uma ciência natural, assim como eles dominam o conhecimento da natureza. Então, irmãos, como eles não conseguem fazer isso, automaticamente o que é que acontece? A mente é humilhada. Então, o Deus que eu e você nos relacionamos com Ele é um Deus que, por mais que você queira explicar e dar significado aos detalhes da sua vida, do trabalhar dele, Ele vai sempre agir um passo à frente de você e você nunca vai conseguir, né, de fato, dominar os pensamentos dele. Quando Isaías escreveu, lá no capítulo 55, ele diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Que coisa tremenda, né, irmãos? Ou seja, eu penso elevado, eu tenho muito conhecimento, mas Deus tem sempre mais conhecimento do que eu. De maneira que
Ele age como Ele quer, Ele age de uma maneira muitas vezes oculta na nossa vida, né? E Ele agindo ocultamente, o que é que Ele nos leva a fazer? A nos humilhar e a dizer, Senhor, eu só posso depender de Ti, né? Porque eu nasci onde eu nasci, por que essa doença chegou na minha vida, porque dá tudo errado, aparentemente aos meus olhos, Senhor, mas Tu estás a agir. Por que Tu tiras meus filhos? Por que Tu tira minha saúde? Por que Tu leva minha mulher a me levar a blasfemar, como disse Jó, né? Então, irmãos, a gente apenas se entrega num ato de humilhação e dependência nas mãos desse Deus. É por isso que Spurgeon percebeu muito bem que quando nós contemplamos a Deus, nós somos levados ao quê? A uma humilhação. Irmãos, quando nós nos detemos a refletir sobre esse Deus, nós percebemos a nossa pequenez, como somos pequeninos, né? Diante da grandeza de um Deus infinito. Irmãos, por isso, ao nos propor a estudar o que Deus nos se revela, porque a gente não vai aqui estudar tudo de Deus, é impossível para a gente, mas a gente vai estudar aquilo que nos é possível conhecer acerca de Deus. E aí nós iremos perceber a grandeza do Senhor e detalhe, iremos percorrer um caminho de humilhação para que a gente não seja esmagados pela grandeza de Deus. Porque se você acha, eu posso conhecer tudo a Deus, imagina aquele fardo bem pesado. Imagina aquela tonelada que você precisa levar nas costas. O que é que ela vai acontecer? O que é que vai acontecer com você? Você não vai suportar, ela vai lhe esmagar. Então, conhecimento de Deus também é assim. Se você se propõe a conhecer tudo de Deus, você vai ser esmagado. Sua mente vai ser esmagada. Vai ter momentos que você vai falar muita bobagem, né? Você não vai conseguir chegar no profundo, porque Deus tem coisas que são misteriosas para nós. O que é que diz Deuteronômio 29, 29? Por favor, alguém abra aí Deuteronômio 29, 29. É um texto bem conhecido para que a gente entenda até onde a nossa mente pode ir, até onde o conhecimento de Deus pode chegar. Por favor, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz o que a palavra? As coisas encobertas. O que são coisas encobertas, irmãos? Coisas que a gente não sabe. Coisas que estão com um véu diante de nós, né? Então há muita coisa de Deus que está encoberta para nós. E essas coisas pertencem a quem? Pertencem a Ele. Agora Ele diz aqui, mas as reveladas, o que são as reveladas? Aquelas que Deus tira o véu, que Deus deixa que nós percebamos, essas pertencem a quem? A nós. E as coisas reveladas são o quê? A vontade de Deus. A palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia Sagrada. E aí, a gente, contemplando isso, qual é o nosso dever? Cumprir isso, obedecer isso, para então nos aprofundar no conhecimento do nosso Senhor. Irmãos, embora esse estudo de Deus seja uma tarefa que nos coloca diante de um trabalho muito grande, um trabalho grandioso, né, nós não podemos deixar de nos interessar por ele. Não podemos dizer, já que Deus é grande demais, então para que eu vou querer buscar o que eu não vou compreender completamente? E aí, menosprezar o conhecimento de Deus não é sabedoria, é insensatez. E o que é insensatez? Pessoa que age sem pensar, pessoa precipitada, pessoa que não tem senso, que lhe falta conhecimento, discernimento para agir de forma correta. Então, a gente não pode menosprezar o conhecimento de Deus, porque olhamos para Deus e dizemos, olha, Deus é bem maior do que eu posso compreender. Outro escritor anglicano, um pastor anglicano que eu gosto muito da literatura dele, o J.I. Packer, ele disse o seguinte, desconsidere o estudo de Deus e você sentenciará a si mesmo a viver tropeçando e cambaleando pela vida, como se estivesse de olhos vendados, sem nenhum senso de direção e nenhuma compreensão do que o cerca. Olha o que ele está dizendo aqui. Despreza, não quero conhecer Deus não, esse negócio de Deus aí, Deus é muito grande e não dá para eu compreender, então vou deixar para lá. Se você desconsidera isso, a imagem dele é muito interessante. Você vai estar de olhos vendados para a vida. Você não vai conseguir descobrir o sentido, o propósito maior para a vida. Por quê? Porque você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir olhar e enxergar com clareza o que está diante dos seus olhos. Quer ver? Você conversa com alguém que não tem Deus, uma pessoa que despreza a Deus,
pergunta, o que é que vai ser da sua vida após a morte? Já observaram as respostas que surgem? Só Deus é quem sabe, né? Tem gente, então pronto, Deus sabe, exatamente, só Deus é quem sabe. E você conhece a Deus? Não conhece a Deus, então você está cego, você não sabe para onde é que você vai, né? Mônica? Foi? Aham. Uhum. Sei. Infelizmente, né, minha irmã? Olha aí. Amém. Sei. Aham. Muito bem. Aham. Glória a Deus por isso. Amém, amém. Olha, irmãos, os irmãos que estão em casa precisam escutar isso, né? A nossa irmã falando aqui que passou 17 anos, né, num determinado lugar, onde se propunha lá a ensinar a palavra de Deus, e ela, em 2 anos que está aqui conosco, né, aprendeu muito a ponto de tomar decisões fundamentadas na palavra, né? Para a glória do Senhor. Isso não nos alegra, irmãos. Eu falo por essas igrejas, irmãos. Nosso desejo é que todas as igrejas pudessem ensinar fielmente a palavra do Senhor. Seja de qual tradição for, certo? Seja pentecostais, seja reformados, mas que a palavra de Deus possa ser ensinada com fidelidade, irmãos. Sim, o que é que a palavra do Senhor diz? Sem conhecimento, irmãos, o povo perece, perece. Porque é conhecendo a palavra de Deus que nós, então, recebemos luz, instrução para a vida. Então, eu louvo a Deus por isso, por Deus ter colocado você aqui, Mônica, e pela oportunidade que Deus está dando a vocês, de hoje pela manhã, por exemplo, estar aqui para aprender mais da palavra. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Infelizmente, né, tem gente que não quer isso, porque a gente também tem que abrir os olhos, olha, porque existe pessoas que estão nas igrejas em busca de experiências. Elas não querem nada com a mente, elas não querem pensar, elas são preguiçosas espirituais. Elas têm uma preguiça terrível, pecaminosas na mente delas. Elas não querem pensar, elas querem sentir. Sentir é errado? Não é errado, desde que esteja atrelado a pensamentos piedosos, a pensamentos verdadeiros acerca de Deus. Por exemplo, eu contemplo a grandeza de Deus, me humilho e sou levado a chorar. Irmão, isso é belíssimo, isso é vida, isso é piedade. Agora, ter a experiência do choro, num Deus que eu não conheço, não sei lá o que é, não sei nem por que eu estou chorando, só sei que foi assim, né? Só sei que foi assim. Então, assim, isso não é sensatez, isso não é sabedoria. Então, a gente precisa fazer esse discernimento. O conhecimento que a gente tem passado para vocês, o conhecimento que Deus tem nos dado, deve nos levar também a sentimentos genuínos e piedosos, né? Mas nunca uma coisa destituída da outra, porque só pensamento também não é correto, da mesma forma que só experiência também não é correta. A gente precisa unir as duas coisas, tá certo? Eu fico feliz, de certo, por uma parte, porque eu estou vendo o crescimento de vocês, e como mestre a gente deseja que vocês tomem decisões fundamentadas na palavra, obedeçam fundamentadas na palavra. E por outro, a gente fica triste, porque infelizmente há muitas igrejas por aí em que a palavra é menosprezada, a palavra é colocada em segundo plano, né? Crente que prega a palavra é frio, né? É assim que muitos, crente que prega a palavra é frio. Aí crente que faz um movimento, né? É o crente do fogo, ele tem o espírito, né? E isso não é verdade. A gente precisa unir as duas coisas, a experiência profunda com Deus e o conhecimento da palavra, agir com os pés no chão, sabendo que o que Deus quer que conheçamos está aqui na palavra. Então, que nós possamos atentar para isso. Voltando aqui para a nossa lição, diante disso que o J.I. Packer fala, nós devemos notar aqui duas coisas no que ele diz. Primeiro é o seguinte: é possível viver sem dar a mínima para a existência de Deus. É possível viver.
Ah, eu não quero conhecer a Deus. Alguém pode dizer, se alguém vai deixar de viver? Não, não vai deixar de viver. Um ateu, ele pode viver e ele vive normalmente, entre aspas, né? Ele vive normalmente buscando dar um sentido para a vida a partir daquilo que ele vê apenas dos seus sentidos, sem depositar a sua fé num ser grandioso. Detalhe, o ateu, irmãos, ele também põe a fé, na sua própria razão, no seu próprio conhecimento, né? Por quê? Porque ele é muita fé, muita confiança de que a nossa mente pode compreender tudo tudo o que a existência tem a nos dizer, inclusive a morte, compreender a morte. Olha que coisa, né, que proposta grandiosa que o ateu faz, e compreender a morte a partir da razão. O que a razão pode dizer? Depois que a alma se separa do espírito, o corpo volta para a terra e a alma volta para Deus. O que a mente pode dizer, irmãos, acerca disso? Diga aí, não pode. Agora, a revelação pode. Deus pode dizer. Depois da morte, segue-se o juízo, né? Depois da morte, aqueles que morreram em Cristo vão para o paraíso e os demais vão para o castigo eterno, né? Depois da morte, segue-se o juízo, aguardando o juízo final. Do juízo final, quando o trono branco se manifestará, e então Deus ali vai dar o castigo eterno, de uma vez por todas, sobre todos. Então, irmãos, assim a revelação nos mostra, além de outros detalhes, mas a mente, o que a mente pode compreender? A mente humana não pode compreender muita coisa. Então, é possível viver sem Deus. Agora, os problemas para essa vida certamente vão aparecer. E aí muitos vão se enveredar pelo caminho das drogas, né, tentar se iludir, buscar um prazer passageiro em coisas que lhe fazem mal, né, coisas desse tipo. Desprezar o conhecimento de Deus, irmãos, é tentar encontrar a luz da sabedoria de olhos vendados. Como é que você vai enxergar a luz se você está com os olhos vendados? Não é isso que o Packer fala? Então, você olha, mas você não vai conseguir ver, porque está fechado os olhos. Para você poder enxergar com clareza, irmãos, você precisa deixar o sol da justiça brilhar na sua vida, né? Agora pela manhã, nós estamos diante de um sol aí que nos faz enxergar com clareza cada detalhe das coisas, né? Deus é o sol da justiça, Ele brilha, irmãos, e quando Ele brilha, então nós olhamos para a vida, olhamos para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a relação que temos com os nossos filhos, de uma forma muito clara, percebendo o que é que precisamos fazer ali, para que tudo glorifique ao nome do nosso Senhor. Então, eu queria fazer aqui essas observações, e aí vamos agora para a questão dos princípios. Quais são os princípios básicos para conhecermos o Deus da Bíblia? Até aqui o que foi que nós fizemos? Percebemos a importância do conhecimento de Deus e também percebemos que esse conhecimento de Deus vai nos levar a uma humilhação, a perceber as nossas limitações, a observar que tem coisas que estão encobertas, que pertencem a Deus, e por mais que eu queira, por mais que eu deseje, eu não vou conhecer essas coisas que pertencem ao Senhor. Agora, o que está revelado dele, cabe a cada um de nós buscar esse conhecimento. E eu digo mais a vocês: ah, pastor, eu tenho encontrado muitas dificuldades para conhecer mais de Deus, entender muita coisa de Deus. Eu convido você a se sentar comigo uma horinha para a gente poder conversar, para que eu possa, a partir daquilo que Deus tem me dado conhecimento, poder ajudar vocês, poder orientar vocês. Então, assim, irmãos, você não pode sair daqui dizendo: ah, mas eu não sei bem o que é isso, eu queria entender isso mais profundamente. Eu estou lhe dando a oportunidade da gente conversar, da gente sentar, para que eu possa lhe orientar nesse sentido. Agora, você tem que ter o desejo, e eu não posso lhe dar esse desejo. Você tem que ter o desejo de querer: eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero compreender mais Deus na minha vida, na minha história. Semana passada eu conversava com alguém acerca dessas experiências que Deus permite. E aí o irmão dizia para mim que chegou num determinado lugar e alguém se levantou lá e começou a dizer para ele uma série de coisas que pareciam ser coisas de Deus, né? Como que Deus estivesse dando uma direção para ele tomar uma atitude, fazer isso, aquilo, outro. E ele ficou numa dúvida, ele perguntou: poxa, isso é de Deus? Isso vem de onde? Isso é algo de Deus? É algo do diabo? Isso é o quê, finalmente? Então, quando você conhece a Deus de verdade, você anda com Deus, o que é que acontece? A vida, irmãos, não existe acaso na vida, não existe acaso.
Primeiramente porque Deus é soberano, né? E Deus, como soberano, Ele sabe de tudo na nossa vida. Você não veio aqui por acaso. Você não está ouvindo essa palavra aqui, sentado, aqui ouvindo o que eu estou para dizer, por acaso. Você está aqui porque Deus, soberanamente, te permitiu chegar aqui. E Ele permitiu porque Ele tem um propósito para você na sua vida. Agora, detalhe, que propósito é esse? Cabe a você, no seu relacionamento com Deus, buscar esse discernimento para aquilo que Ele está fazendo na sua vida. É assim que a gente vai, então, experimentando a palavra, né? Experimentando o que Deus está nos dizendo. Então, não existe acaso, irmãos. Deus nos trouxe aqui para que a gente possa compreender mais um pouco dele, da sua revelação e buscar aí avançar nesse conhecimento dele, crescendo em maturidade. Tá certo? Então nós vamos ver agora os 5 princípios, certo, que a gente vai ter em mente quando a gente estudar a palavra, ou melhor, estudar acerca desse tema, que é o conhecimento de Deus. Primeiro deles, Deus ele tem falado aos homens, e a Bíblia é a sua palavra dada a nós, a fim de nos tornar sábios para a salvação. Vou repetir, olha o princípio. Deus ele tem falado aos homens, e a Bíblia é a sua palavra dada a nós, a fim de nos tornar sábios para a salvação. O que quer dizer isso aqui em outras palavras? Que para conhecer a Deus, o agir de Deus, é preciso se voltar para a palavra. É preciso buscar na palavra aquilo que Deus tem a nos dizer acerca de quem? Dele mesmo. Ah, pastor, mas o senhor não falou uma vez que a gente conhece a Deus também contemplando as obras da natureza, contemplando a consciência. A consciência nos revela algo de Deus, né? Por exemplo, você sabe que você não deve tirar a vida do seu semelhante. E você sabe que não deve tirar a vida do seu semelhante porque Deus colocou no seu coração um senso de justiça que diz para você o seguinte: não é correto, né, você tirar a vida do seu semelhante. Seja um ímpio, seja o cristão, nós temos consciência disso. Quem colocou lá essa consciência que diz não faça assim, não haja assim? Deus. Mas tem um detalhe, essa consciência, ela não é capaz de nos ensinar algo acerca do amor de Deus. Por exemplo, nos mostrar o que Deus fez por nós para a nossa salvação. A consciência por si só não é capaz de chegar a esse conhecimento. Da mesma forma que você vai lá para a praia do Cabo Branco, observa lá o mar grandioso, observa como aquele mar, a maré sobe, a maré desce, né? Como cada grão de areia, irmãos, está ali com um propósito bem definido, tudo com muita beleza, tudo com muito, parece que foi pintado à mão ali, mas aí você percebe, toda essa grandeza diz, foi Deus que fez isso, mas você não é capaz de, observando o mar, ter conhecimento do amor de Deus. Então é aí que entra o quê? A Bíblia. É aí que a Bíblia entra, e aí a Bíblia entra por quê? Porque ela vai nos dar o conhecimento mais detalhado de Deus. Ela vai nos dar o conhecimento da vontade de Deus, né? Deus vai se dar a conhecer a cada um de nós, né? Vou dar aqui um exemplo, outro exemplo que eu acho interessante, para a gente, essa questão do conhecimento. Imagine que você, quando você está namorando aqui, eu acho que a maioria aqui já passou dessa fase, né? Já está todo mundo casado aqui, mas somos eternos namorados, né? E aí um detalhe, é interessante porque quando você começa naquela fase da paquera, o que é que acontece? Você está ali andando junto com aquela pessoa e você, de repente, sai para comer uma pizza e lá naquela conversa, o que é que acontece? A pessoa começa a se dar a conhecer a você. Ela começa então a dizer o que ela gosta, o que ela quer, né? Os planos que ela tem, o que ela deseja para a vida dela. E à medida que ela lhe dá esse presente de se dar a conhecer a você, você então pode dizer, poxa, agora de fato eu estou conhecendo essa pessoa, porque ela graciosamente está dizendo, eu vou me mostrar a você, vou dizer quem eu sou para você, e aí você vai então pegando aquelas informações, ponderando, conhecendo mais aquela pessoa. E é interessante que no namoro parece que a gente tem um tempo para passar tempos, horas e horas conversando, né? E aí depois que casa, esse tempo diminui, né? Aí você já, 15 minutos já é demais, né? Brincadeira, né? Eu acho que não acontece isso aí, só em alguns, não, né? Acho que é quase impossível acontecer isso, mas é fato, né? Então, com Deus também é assim, a gente precisa se chegar a Deus e conversar, ouvir dele, dizer, Senhor, fala mais,
Eu quero entender mais. Me diga o que é que o Senhor é, me diga o que é que o Senhor gosta, me diga o que é que o Senhor quer que eu faça. E aí a gente vai então nesse relacionamento com Deus, nós vamos o quê? Conhecendo a Ele a partir do que Ele se diz, o que Ele diz de si mesmo a nós. E Ele diz de si mesmo a nós onde? Na palavra. Então a gente escuta a palavra e a gente vai então num ato ali de escuta e de diálogo, ouvindo a palavra, ouvindo mais de Deus. Opa, Deus não gosta disso. Opa, Ele gosta disso, ó. Eita, Deus faz assim. Senhor, isso aqui. Aí Ele diz, não, meu servo, minha serva, e você vai compreender isso mais adiante. Então é assim que a gente vai então dialogando e conhecendo mais do nosso Senhor. Irmãos, Deus Ele não está escondido. Deus Ele está à nossa disposição. Ele se revela e faz isso de uma forma especial pela sua palavra. Eu queria aqui destacar duas maneiras erradas que a gente ouve muito por aí acerca desse conhecimento de Deus. Eu diria que são dois grupos distintos, que estão em polos distintos. E como disse Martinho Lutero, eu acho que foi ele que disse isso, ele disse que o diabo mora nos extremos. Ou seja, o diabo mora nos extremos. Quando você é extremista, seja em que for, você está ali correndo um grande perigo de agir por forças demoníacas e não pela sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria está no equilíbrio, na ponderação. Então, esse negócio de extremos aí, de estar nos polos, tomem cuidado com isso aí. E aí, eu queria destacar aqui dois polos. Primeiro deles, sabe aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha, eu conheço a Deus, agora eu conheço a Deus porque eu fui para o monte orar. Uma vez o irmão chegou para mim e disse, eu fui para o monte orar, cheguei lá, vi uma luz correndo dentro do mato, e Deus estava com a gente. Eu disse, irmão, você tem certeza que era Deus essa luz? Tenho. Como é que você sabe que foi Deus que estava correndo lá do lado de você? Aí eu disse, não, eu vi, né? Eu vi. Sim, pode ser Deus, pode ser Lúcifer, que é um anjo luminoso, né? Pode ser tudo, pode ser até um farol lá, de repente, iluminando. Mas como é que você pode dizer que foi Deus? Esse tipo de conhecimento é o que a gente chama de conhecimento por meio de experiências místicas. Eu não sei o que foi, eu não consigo explicar, mas sei que foi Deus. Então você vai para o monte, vê uma luz lá dentro do mato, que você acha que é uma luz que você viu, não sei se é coisa da sua cabeça. Você viu essa luz, você diz que é Deus, você simplesmente está menosprezando o quê? A revelação e as faculdades que Deus lhe deu, que é a compreensão, a mente, o exercício da razão. Então, perceba, isso é um polo, isso é um extremo. A gente não pode conhecer a Deus destituído da razão e dizer assim, é Deus porque eu acho que foi assim. E acabar fazendo lá a teologia do Chicó, como eu já falei para vocês. Eu só sei que foi assim. Eu não sei como foi, mas sei que foi assim. Só sei que foi assim. O outro polo, ou seja, enquanto existe esse grupo que acha, não, eu conheço a Deus porque foi uma experiência que eu não consigo explicar, mas foi Deus. Existe o outro lado. E qual é o outro polo? Do que a gente chama de aqueles que conhecem a Deus apenas por meios racionais, são os racionalistas, né? São aqueles que dizem o seguinte, se caber dentro da minha caixinha, certo? Da minha mente, e eu compreender, então eu conheço a Deus. Então, eu fui lá para o monte, cheguei lá, vi que era uma luz, percebi lá, fiz uma análise racional lá e vi que de fato era um ser divino, uma entidade divina, então eu posso acreditar. Mas se eu não conseguir entender isso aqui, com a minha mente, eu não vou acreditar de forma alguma. Então, assim, é o outro extremo. E aí a gente precisa entender o seguinte, Deus, ele tem uma parte obscura, misteriosa? Tem. Porque Deus, como diz alguns teólogos, é o totalmente outro. Né? Era uma expressão utilizada pelos neo-ortodoxos, que ele dizia o seguinte, Deus é tudo aquilo que você não percebe. Deus está escondido diante da criação, porque se eu olho para essa caixa de som, para esse púlpito, Deus não é isso. Então ele é o totalmente outro. Ele é tudo aquilo que é diferente daquilo que eu posso perceber aqui com os meus sentidos. Então Deus tem essa parte escura? Tem. Essa parte que a gente não consegue compreender dele? Tem. Mas também Deus tem uma parte lógica, né? Racional, que eu posso olhar para as Escrituras, usando a razão, compreender mais dele. E o que é que eu preciso fazer? Qual é a sabedoria?
unir essas coisas, perceber o limite de cada coisa, perceber que a razão tem seus limites e perceber que aquilo que é misterioso tem seus limites. E a gente vai perceber isso onde? Pela palavra, que é o primeiro princípio. Não há como conhecer a Deus se você não conhecer a palavra, porque é na palavra que Deus nos revela o quê? A salvação. É na palavra que Deus se revela a nós, nos dando conhecimento do que Ele quer, do que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? João? Sim, sim. Aham. Deixa eu dar um exemplo disso que o irmão está falando. Por exemplo, Deus, a gente tem quantos deuses? Só um? Só um, não é isso? Só o teu Deus adorará. Não temos deuses não, né? Mas eu pergunto a vocês, Jesus é Deus? O Espírito Santo é Deus? O Pai Eterno é Deus? Um mais um é igual a? Me explique isso aí. Me explique isso aí. Quero que vocês me expliquem. Estão percebendo as limitações da nossa mente? Estão percebendo que daí para frente a capacidade que nós temos é uma capacidade limitada e que você precisa dizer, Senhor, eu aqui não consigo ir, eu sou fraco para entender, eu só vou até aqui, daí para frente, Senhor, se eu me arriscar eu vou falar bobagem e vou ser esmagado pela tua grandeza, como eu falei inicialmente. Então a gente precisa ter essa humildade. Precisa ter essa humildade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês não ficarem, ai meu Deus do céu, esse negócio tão estranho, parece um absurdo. Certamente, como alguns creem, eu também creio, haverá um momento em que nós receberemos, irmãos, uma compreensão que a gente chama de suprarracional. O que é isso? Que vai estar acima da razão. Para compreender algumas dimensões que agora a gente não consegue compreender. Que a gente não consegue compreender. E provavelmente com essa mente aí, talvez num corpo glorificado, nós venhamos a compreender como é que Deus era três e era um ao mesmo tempo. Né? E três pessoas distintas, com ministérios distintos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente vai entender isso. Mas agora, nesse tempo que a gente está vivendo, isso é impossível. E se você se arriscar a dizer, a tentar relacionar isso, você pode cair num problema seríssimo. Aí tem aqueles que já têm uma resposta pronta. Ah, mas eu sei, claro que eu sei. Né? O Pai é maior do que o Filho e o Filho é maior do que o Espírito. Está explicado. É uma relação apenas de funções dentro de uma pessoa só. Isso é uma doutrina herética, né? Chamada monarquianismo, onde existe ali um ser que ele domina sobre outro e as funções são distintas, e aí isso não se enquadra na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o Pai tem tanta autoridade como o Filho, como o Espírito Santo tem autoridade. Ambos têm autoridade divina, não tem essa história de um ser superior ao outro, né? De um ser superior ao outro. Então, a gente tenta explicar e tem aqueles que dizem, mas eu tenho outra resposta. Deus é como um ovo. Deus é a gema, ou melhor, a casca, o Espírito é a clara, e o Filho é a clara e o Espírito é a gema. Olha aí, né? Só que tem um detalhe, né? Uma casca sozinha não é um ovo todo, né? Uma clara sozinha não é um ovo todo. E em Deus, o Espírito sozinho é Deus completo. O Filho sozinho é Deus completo. Estão percebendo, irmãos, que a nossa não tem, por mais que você queira, você vai encontrar limitações. Você tem que ir para a Bíblia, você tem que buscar o conhecimento de Deus com isso em mente. Vai ter momentos que eu tenho que pisar no freio e dizer, daqui para frente eu não posso falar muita coisa não. Além disso, além da palavra, né, do conhecimento da salvação de Deus e de Deus por meio da palavra, o outro princípio que nós precisamos ter em mente para estudar a Deus é Senhor e Rei sobre todo mundo. Ele governa sobre todas as coisas para a sua própria glória, mostrando suas perfeições em tudo que faz.
a fim de que os homens e os anjos louvem e adorem a Ele. Então, qual é o princípio aqui? O princípio da soberania. Primeiro, o princípio da palavra, conhecemos a Deus pela palavra. Segundo, o princípio da soberania. Então, Deus, Ele governa sobre todas as coisas. O ar que nós estamos agora respirando, a maneira como as células do seu corpo estão trabalhando, tudo isso só está acontecendo por quê? Porque Deus é a força, Deus é quem está por trás do movimento que existe em tudo que está acontecendo. Então, irmãos, Deus é esse ser pessoal que está agindo, governando de forma soberana sobre o universo. O propósito de Deus, o mundo, irmãos, criado é o louvor dele. Por que Deus dá um sol, a lua? Por que Deus dá um mar? Por que Deus nos dá um corpo, né, com todas as suas delicadezas e detalhes, para que nós possamos, ao contemplar essas coisas, louvar a Ele? Tem um livrozinho muito interessante do Joy Higney, né, As Coisas da Terra. Esse livro é muito interessante, porque o Joy Higney, ele diz o seguinte: às vezes a gente passa despercebido de Deus, porque a gente deixa de contemplar a Deus por meio da criação que Ele nos dá. Vou dar um exemplo aqui. Você vai lá para o shopping Tambiá, aí você passa ali como é o nome daquela sorveteriazinha que tem ali, lá na praça de alimentação, perto dos elevadores. Tem um sorvetezinho ali que é bem especial. Ele não é como aqueles outros sorvetes. É uma sorveteria bem legal que tem lá. Nugs, é uma coisa assim. E aí, para não fazer merchandising também, não é bom nem lembrar, né? Mas aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai lá, compra um sorvete daquele, começa a chupar aquele sorvete, e você diz, que sorvete gostoso, né? Aí o Joe Higney, ele diz o seguinte: você pode chupar esse sorvete e não perceber Deus ali naquele sorvete. E cometer até um ato de idolatria, porque você pode usar a criação como um fim em si mesmo. E quando você usa a criação como um fim em si mesmo, você comete idolatria. Porque tudo que Deus criou, e Deus permitiu que os homens criassem, que os homens criassem para o louvor do seu nome. Então, o que seria uma atitude de contemplação e de gozo da graça de Deus na vida? Seria chupar aquele sorvete e dizer: Senhor, eu te louvo, Senhor, porque Tu, na criação, o Senhor estabeleceu cada uma desses sabores, me deu aí na língua a capacidade, né, de poder discernir esses sabores, e aí ao contemplar a criação, poder contemplar o Criador e dizer: Senhor, eu te louvo, porque toda a criação é para o louvor do nome dEle. E aí, estão percebendo que ao olhar a criação, você percebe o Criador e reconhece então o Criador, mas tem um detalhe: todo mundo faz isso? Não. E qual é o problema dos homens? Transformar a criação em Deus. E aí, quando isso acontece, se torna idolatria. Você serve a um outro Deus e não ao Deus Criador. Irmãos, muitos veem a grandeza do mar, do sol, da lua, as leis do universo, mas se negam a adorar a Deus. Se você conhece alguém assim, eu queria que você convidasse ele a ir lá na Praia do Jacaré, levasse ele uma tarde lá, 5h15, você chega lá, contempla isso aqui, meu irmão, e deixa ele contemplar. Depois pergunta a ele: o que é que você vê disso aqui? Ele vai dizer: não, foi bonito o negócio. Você não consegue perceber que isso aqui não está aqui por acaso? Você percebe que cada partezinha dessa aqui foi posta, alguém colocou aqui, faz um sentido. Você consegue perceber a beleza disso? A pessoa vai ser levada a uma afirmação de um ser grandioso. Porque ser humano nenhum conseguiu fazer aquilo ali. Ser humano nenhum consegue fazer aquele quadro ali, naquele horário. Aí, irmãos, o homem contempla essas coisas e se nega a reconhecer o Deus Criador. O Deus Criador. Olha que coisa absurda. Então, quando a gente conhece a Deus, quando a gente busca o conhecimento de Deus, a gente precisa entender: Deus é Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, Ele nos permite conhecer mais dEle através daquilo que Ele está agindo e daquilo que Ele está fazendo. Amém? Terceiro princípio é o seguinte: Deus é o princípio da salvação. A gente viu o princípio das Escrituras, o princípio da soberania, agora o princípio da salvação. Deus é Salvador, ativo em amor, soberano por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para resgatar da culpa e do poder do pecado os que creem, para adotá-los como seus filhos e para abençoá-los consequentemente. Então,
Deus, Ele nos salva. E Ele nos salva através de quê? Das nossas obras? Não. Ele nos salva através da fé em Cristo Jesus. E como é que é o operar da salvação dele? Ele produz o arrependimento, onde o indivíduo contempla a sua miséria, o seu pecado, contempla as suas limitações diante das exigências dele. Esse arrependimento nos leva então ao quê? A pôr a nossa confiança em Cristo Jesus. Quando você então confia em Cristo Jesus e abandona as suas obras, o que você pode fazer? Você então recebe da parte de Deus a graça da salvação. E aí, a partir desse momento, no relacionamento que temos com esse Deus, o que é que acontece? Ele nos faz filhos por adoção. Ele nos adota na família dele. Então você passa a ser o quê? A ser filho de Deus. A ser filho de Deus. Você não é só uma criatura de Deus, você é filho do Senhor, porque agora você está em Cristo Jesus pela fé. Já observaram que a gente ora em nome de Jesus, né? A gente prega, se pregar, a gente prega em nome de Jesus, que a gente prega como Cristo, né? A gente louva em nome de Jesus, porque a gente louva e adora ao Pai em Cristo Jesus, como o próprio Jesus faria, e tudo isso acontece por quê? Por conta da salvação, por conta daquilo que recebemos da parte de Deus. Irmãos, essa salvação ela é conhecida por meio da obra de Cristo. É um ato de fé, como já falamos, né? Que nos torna filhos de Deus. Os homens sem Deus, eles criam seus próprios caminhos para a redenção. Já perceberam isso? Tem muitos que estabelecem mecanismos de compensação da sua transgressão. Sabe aquele indivíduo que diz o seguinte: olha, esse ano, rapaz, eu preciso ir lá na procissão da Penha, eu tenho que andar, fazer aquele percurso todinho, porque esse ano foi um ano de muitas lutas, de muitos pecados, eu fiz muita bobagem, mas Deus continuou me abençoando. Meu negócio prosperou, deu certo, mesmo eu falhando, então eu vou compensar essas minhas transgressões para a minha ficha estar limpa diante do Senhor, andando agora essa procissão toda. E aí o indivíduo vai. Né? Então, o que é isso? É um mecanismo que nós naturalmente criamos. A sua mente religiosa cria isso. A sua mente religiosa diz o seguinte: não, você precisa fazer alguma coisa, e pelo menos nos cultos da semana, porque esse pecado que você cometeu é terrível. Né? Então vá para o culto, porque aí você vai para o culto, chega lá, saiu do culto aqui, você vai agora estar desopilado. Você vai estar agora tranquilo, porque você não tem mais culpa, você compensou a coisa. E aí você cria esse mecanismo que na verdade nada mais é do que o abandono de Jesus. Porque você diz bem assim: olha, o que é que eu vou fazer para compensar? Não o que Jesus fez por mim, a graça de Deus por mim. Então, esse é um problema. Ontem mesmo eu tive que conversar com alguém que estava assim, alguém que estava se cobrando demais. Puxa, eu não faço isso, eu preciso ser melhor naquilo, e eu sei que Deus está distante de mim, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Meu irmão, Deus está com você, Deus está com você. Sabe por que Deus está com você? Não é porque você é bonzinho, é porque você está em Cristo Jesus. Jesus levou os seus pecados, Jesus levou as suas transgressões, e Ele está com você. E você precisa apenas confiar e amar a Jesus. Se você confia e ama Jesus, então o resultado vai vir, que vai ser o quê? O desejo de ser mais semelhante com Cristo Jesus. Não para ter um relacionamento com Deus, mas porque você já está num relacionamento com Deus. Porque você já tem um Deus que lhe ama, um Deus que não está com um cajado, pronto para dar uma cajadada nas suas costas, porque você transgrediu, né? É um Deus que te ama, um Deus que está com você. Então, irmãos, há muitos que criam aí mecanismos, sobem escadarias de joelhos, praticam esmola em troca de salvação, de favor divino, busca de todas as qualidades de um homem secular para tentar ser aquele indivíduo que é: eu não bebo, não fumo, não vou para a balada, né? Então eu sou um indivíduo que Deus não pode negar, né? Então, como é que Deus vai me mandar no inferno? Eu nunca experimentei cocaína, maconha. Como é que Deus vai me mandar para o inferno? Eu nunca fui para uma balada na minha vida, nunca me prostituí, nunca traí minha esposa. Como é que Deus vai me mandar para o inferno numa situação dessa? É o homem secular, né? O homem politicamente correto, que todo mundo respeita ele age de forma ilibada diante da sociedade, mas tem um porém: ele não crê em Jesus. A motivação dele é outra. Toda a sua vida é motivada, né, talvez pela opinião alheia. É o homem secular. E tem crente secular também, viu?
Tem crente secular que se preocupa mais com o que os outros vão dizer da vida dele do que com o que Jesus tem a dizer da vida dele. Ele sabe que Jesus diz, olha, está perdoado. Mas se alguém disser, poxa, eu não gostei disso, aí ele fica preocupado. Poxa, é peso, né? Irmãos, precisamos ter cuidado. Então o Deus com quem nós nos relacionamos, o Deus que conhecemos a Ele, é o Deus que nos revela a sua salvação em Cristo Jesus. Nos faz filhos por adoção. Irmãos, Deus não nos deixou entregues ao pecado. Quando conhecemos a Deus, somos agraciados pelo perdão e o seu amor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o seu Salvador. Saiba disso, meu irmão. Vocês que estão aqui, você que está também nos ouvindo aí nas redes sociais. Além disso, além desses princípios que aqui já falamos, da salvação, o princípio, como dissemos anteriormente, o princípio da soberania e o princípio da palavra de Deus, há um quarto princípio, o penúltimo princípio, que é o princípio da trindade, que aí é básico, Pastor, explica esse negócio da trindade. O nosso Deus, ele é trino. Essa expressão trino é aquilo que a gente já falou aqui. Ele é um em substância, mas três em pessoa. Ou seja, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Jesus é Deus, o Pai é Deus. Então são três pessoas distintas. Porém, a substância, a essência deles é uma só. É a essência do Deus Yahvé, do Deus que se revelou. Como eu conhecer a Deus sem levar isso em consideração? Não tem como você conhecer a Deus, o Deus da Bíblia, se você não entender isso. E, de forma prática, eu lhe digo o seguinte: você experimenta isso todos os dias, se você é um crente de verdade. Se você é um crente de verdade. Porque Deus, ele nos dá relações, que nós experimentamos, então, essa experiência com os três, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O relacionamento que temos com Deus se dá nessa relação trinitária. Entenda esse termo aí, trinitária, essa relação com essas três pessoas que são um só Deus. Nós oramos, por exemplo, oramos ao Pai. Por que oramos ao Pai? Porque reconhecemos na nossa oração que Ele é quem decretou a existência. É Ele quem tem todo o poder sobre o universo. É Ele quem, na relação das pessoas da Trindade, é Ele o Senhor, Criador dos céus e da terra, que reina sobre todos e sobre tudo. Aí, quando oramos pela autoridade do Filho. Olha só, eu não oro pela minha autoridade, nem pela autoridade do meu pastor ou dos meus irmãos. Eu oro na autoridade do Filho, oro na autoridade de Jesus. E detalhe, recebo o auxílio de quem? Do Espírito Santo, porque eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por mim. Olha a relação trinitária. Eu oro ao Pai, na autoridade do Filho e com o auxílio do Espírito Santo. A trindade na nossa vida. Isso é experimentar a trindade em nós. Do mesmo jeito você pode ver isso numa relação de adoração. Eu me dirijo a Deus para agradar a Deus, porque na adoração é Deus que precisa ser agradado, não os homens, não a igreja. É Deus quem precisa ser agradado. Faço isso louvando e adorando a quem? A Cristo Jesus, que é Deus. E faço isso no poder de quem? Do Espírito Santo. Olha aí, a Trindade novamente aparecendo. Na santificação, do mesmo jeito. Deus é quem decreta o modelo que eu preciso ser. E que modelo é esse? O Filho. A santidade é semelhança com o Filho. Então o Pai decreta, eu me assemelho ao Filho, e quem age em mim, motivando, me dando sabedoria, me inclinando para ser semelhante a Jesus? O Espírito. O Espírito. Então Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos em todo momento no nosso relacionamento com Deus. Logo, se eu não conheço a Trindade, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou ter um sério problema para dizer que conheço a Deus. Tire uma pessoa dessa da Trindade no seu relacionamento de santidade e você vai ver o problema que vai existir. Tire Jesus. Vamos tirar Jesus. Não, eu vou ser um santo, mas Jesus não vai estar na história não. Você corre um grande risco de se tornar a sua própria imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque você vai estar se moldando, deixando de fazer algumas coisas, fazendo outras, segundo o que você bem entende, ou segundo alguém diz que você deve ser.
e não segundo o que Jesus quer que você seja. E isso não é santidade, isso não é santificação. Isso não é santificação. Santificação é semelhança a Cristo Jesus. Amém? Então, qual é o quarto princípio para conhecer a Deus? A Trindade. Deus é soberano, Deus salva, Deus nos deu a palavra e Ele é três, embora seja um. E para finalizar, né, qual é o último princípio? O princípio da piedade. Irmãos, a piedade significa responder à revelação de Deus em confiança e obediência, fé e adoração, oração e louvor, submissão e serviço. O que é um crente piedoso? Crente piedoso é crente que busca agradar a Deus. Busca agradar a Deus. O que é crente piedoso? É crente que vem à igreja com o desejo de dizer, Senhor, eu quero estar mais íntimo do Senhor. Então, fala ao meu coração por meio da palavra. E aí o crente piedoso escuta a palavra e responde a palavra em obediência. Porque o desejo dele é agradar a Deus a partir daquilo que Deus tem falado a ele na palavra. O crente, o que é um impiedoso, o ímpio, o crente ímpio não existe, né? Vamos pensar assim. Mas o que seria um ímpio? O ímpio é aquele que ouve o que Deus fala e não dá a mínima, sai do mesmo jeito, né? Escuta a lição da escola dominical, está percebendo que aquilo está falando com ele, mas ele continua no velho pecado de antes, continua sendo governado, né, pelo seu próprio coração, pelos seus próprios desejos e não por aquilo que Deus quer. Então, irmãos, piedade significa responder à revelação de Deus. Quando a gente diz fulano é piedoso, é porque a gente sabe que ele tem um desejo de agradar a Deus. Né? O que é uma esposa piedosa? O que é uma esposa piedosa? Uma esposa piedosa é uma mulher que no relacionamento com o seu marido procura agradar o marido, Ela é piedosa? Não. A esposa piedosa não é a esposa que procura agradar o marido. A esposa piedosa é a esposa que procura agradar a Deus na relação com o seu marido. Olha o bônus que o marido recebe. O bônus que o marido recebe é o seguinte: ela deseja tanto agradar a Deus que, em consequência disso, ela se torna uma auxiliadora, uma ajudadora do seu marido. Por quê? Porque agradando a Deus, ela encontra o seu lugar dentro da relação com o seu marido. Agora, o que é uma esposa ímpia? É uma esposa que vive para idolatrar o marido. Do mesmo jeito, uma mãe ímpia, uma mãe que vive para idolatrar os filhos. Piedade. Porque os nossos filhos, eles são abençoados quando a gente vive de forma piedosa para agradar a Deus. Quando nós vivemos para agradar a Deus, irmãos, a gente vai amar os nossos filhos corretamente. A gente vai saber zelar por eles. A gente vai colocar eles no devido lugar deles, né? Que não é no lugar de Deus. Que não é no lugar de Deus. Então, irmãos, a piedade é essa resposta que damos àquilo que Deus nos revela na sua palavra. Conhecimento de Deus sem piedade, irmãos, está problemático, é problema. Eu estou conhecendo a Deus, mas não quero responder o que Ele tem a dizer. É como o Tiago diz, é um defunto. Sabe por quê? Porque uma fé sem obras é o quê? É o quê, irmãos? Morta. Fé, creio, conheço a letra, mas não vivo. Tenho obras, está morta. Não tem piedade, está morto. É um zumbi. Sabe a história do zumbi? O zumbi é o morto-vivo, né? Respira, está de pé, se comunica, mas está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. O conhecimento de Deus, irmãos, nos fará mais parecido com Ele. Sabe qual é a prova do conhecimento de Deus? O quanto você está mais semelhante a Ele nas virtudes dEle, na misericórdia, no amor, na santidade. Conhece a Deus de mim, mas tem a língua solta? Opa, tem que conhecer a Deus de verdade. Tem que ter sabedoria, prudência. Irmãos, é assim que o cristão testemunha do seu conhecimento de Deus. Nós não testemunhamos do conhecimento de Deus porque somos capazes de proferir algumas palavras e dizer algumas virtudes de Deus. Nós conhecemos a Deus porque a nossa vida mostra o quanto estamos mais semelhantes a Ele. O quanto estamos mais semelhantes a Ele. Irmãos, para concluir aqui, devemos nos preparar para essa jornada. Isso é uma jornada que a gente começou hoje. Isso aqui é só uma introdução do que a gente vai ver daqui para frente. Então, essa jornada, Deus certamente nos humilhará, porque vai mostrar as nossas limitações,
mas também nos dará a graça, a bênção, o favor de nos exaltar, porque em Cristo Jesus nós somos exaltados por Ele. O conhecimento de Deus abaterá nossa mente e nos exaltará pela fé em Cristo Jesus. Esse é o conhecimento mais importante da vida. Por meio dele nós estamos prontos então para viver a felicidade, a verdadeira felicidade, que não pode tirar Deus do seu lugar, né? Que se dá no conhecimento do nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa jornada em nome de Jesus. Amém? Queria abrir para os irmãos fazerem, né, colocações, alguma pergunta que você queira fazer, fique à vontade para que a gente possa ajudar você. O que é um crente piedoso? É um crente que quer viver para agradar o pastor? É, irmão? Não? Vou ficar chateado com vocês, viu? Que pastor ímpio, hein? Não, irmãos, não vivam para me agradar. Vivam para agradar a Deus. Se vocês viverem para agradar a Deus, eu vou ser o pastor mais abençoado da face da terra. Porque a reboque, né, eu vou receber esse bônus de vocês. Né, desse cuidado, desse zelo, desse carinho, dessa obediência e tudo mais. Agora, se vocês quiserem viver para me agradar, tá complicado, viu, irmãos? Complicadíssimo. Diga, João. Deixa eu fazer só uma observação. Toda vez que você fala, você diz, o meu ponto de vista. Vá para a Bíblia, homem. O que é que a Bíblia diz? É porque quando você diz assim, os irmãos vão pensar que você está dizendo o que você pensa, e não é. Eu sei que você sabe disso. Sim, o que é que a Bíblia diz? Isso. A piedade. Uhum. É, correto. Isso aí. Irmãos, uhum. Glória a Deus, meu irmão. Eu tenho me esforçado para isso. Ah, aham. Glória a Deus, meu irmão. Eu tenho me esforçado para isso. Eu acho que vocês já devem estar conscientes que meu ministério tem a ver com o ensino da palavra, tudo a ver com o ensino da palavra, é o que eu nasci para isso, né? Deus me deu essa vocação, então eu tenho feito isso com muito esmero e sei que Deus vai pedir conta disso. Eu não faço isso, eu sei o peso que pesa sobre mim, e como Paulo, ai de mim, se não ensinar a palavra de Deus, se não ensinar o Evangelho. Então, assim, tenho me esforçado para isso. Às vezes, eu confesso a vocês que, no início, hoje em dia, mas não ligo mais para isso não. Mas no início eu fazia, meu Deus, a gente se esforça, passa horas e horas estudando, preparando o estudo, aí a gente traz o estudo, né? Agora com esse negócio das redes sociais, não, porque aí muita gente alcança, e depois vocês assistem, chegam em casa, foi estar no trabalho, chega, vai assistir, mas antes aí a gente vinha, aí estava aqui, irmãos, algumas ovelhas pingadas, bem pouquinho a gente ficava desanimado, meu Deus, a gente preparou tudo com tanto esforço, e aí a coisa, mas hoje em dia, não, porque a gente sabe que Deus nos colocou aqui, Deus tem nos dado esse propósito, nos dado essa missão aqui com vocês, né, de poder ensinar a palavra de Deus. E eu fico muito feliz em saber que vocês têm crescido, né? Vocês têm crescido. Isso é a bênção, a bênção do Senhor, viu? Mas só para a gente finalizar, irmãos, o que seria, Rosa, na sua opinião, uma mãe que não age com piedade? O que seria para você, na sua opinião? Diante do que você ouviu aqui, né? E você que lida com crianças, né? E às vezes acontece muito isso, né? De ter... Uhum. Isso acontece demais, né? É verdade, é verdade.
Exatamente. Olha só o que Rosa está dizendo aí, irmãos. A mãe que vê o erro do filho e não o corrige, né? Não o corrige. E por que isso pode ser impiedade? Porque se ela tiver num relacionamento com Deus, Deus diz o seguinte: olhe, não retém a vara. Não é que você vai estar pegando um pau, literalmente, e dando no seu filho, mas a correção, a vara é a correção. Não retém a correção, porque se você reter a correção, você vai trazer vergonha sobre si. Você vai trazer, e é assim mesmo, né? Já viu aquele menino correndo, pulando pelos bancos da igreja? Aí você não pergunta: menino, não faça isso, você é um irresponsável. Não. Você diz: quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino? Olha a vergonha chegando, né? Olha a vergonha chegando. Então, assim, Deus, irmão, se você viver como mãe, com o desejo de agradar a Deus, seus filhos vão ser abençoados a reboque. E eu digo mais, seus filhos vão honrar você, vão glorificar a Deus, agradecer a Deus todos os dias por você, né? Porque você busca agradar ao Senhor. Você vai ser mais amoroso, mais cuidadoso, mais disciplinador, né? Porque, como diz o próprio Deus, Deus disciplina o filho a quem ama. Então, Deus vai ensinar a fazer isso com muito amor.